Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Olivieri e vídeo novo no canal. No vídeo de hoje falarei sobre um tema muito relevante que tem gerado muita polêmica no cenário jurídico trabalhista e para a população do modo geral. Tá? Eu vou falar sobre a repercussão do coronavírus no contrato de trabalho. Se esse vídeo te interessa, peço que dê o like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e difunda-o com esse vídeo com todas as suas listas de transmissão, tá? Porque o direito é para todos. Sempre lembrando que toda dúvida que você tiver, procure sempre o seu advogado de confiança. Vamos lá. O coronavírus está aí, tem gerado várias polêmicas, o povo está desestabilizado, o governo federal está aparecendo de máscara na televisão, deixando a população ainda mais em pânico, fechando fronteiras, shoppings fechando, ônibus sendo tirado de circulação, estabelecimentos comerciais fechando, escolas fechadas. Está um caos no nosso país. E quais são as repercussões disso no contrato de trabalho? Regra geral, para aquelas pessoas que não estão doentes, regra geral, o contrato de trabalho é mantido da forma como ele sempre foi, a presença no trabalho é obrigatória, tá? A não ser que o empregador determine o contrário, ressalvadas as hipóteses em que é uma determinação legal para que o estabelecimento permaneça fechado. Academia, se for o caso, alguns atendimentos na área de saúde e assim sucessivamente. O empregador ele tem algumas ferramentas para minimizar os impactos desse coronavírus nos contratos de trabalho. São as férias coletivas, que pressupõem a pactuação sindical, né? E o aviso prévio de 30 dias de antecedência, o que torna isso inviável para a maioria dos empregadores. As licenças remuneradas e o layoff, né, que é a suspensão do contrato para treinamento, que também pressupõe o acordo coletivo com o sindicato, e o treinamento aí se torna inviável se for na forma presencial, porque não adianta nada tirar o cara do posto de trabalho e pôr ele numa turma nos bancos escolares com contato com outras pessoas e por aí vai. Tá? Então essas três ferramentas são as mais usuais para que o empregador consiga aí tutelar esse impacto gerado por essa doença nos contratos de trabalho. Muitas empresas estão colocando os trabalhadores em licença remunerada e posteriormente, evidentemente, se fará compensação desses dias parados no banco de horas, né? A compensação que é permitida pela CLT. Esses trabalhadores que ficaram em casa com o contrato de trabalho interrompido, posteriormente, uma vez que retorna ao trabalho, ele vai ter que compensar esses 10, 15, 20, 30 dias que ele fica afastado. Ficando afastado 30 dias, recomeça a computar o período aquisitivo de férias, entenderam? Então, esse é um desdobramento. E para aqueles casos em que o trabalhador apresenta algum sintoma do coronavírus? Tosse seca, febre alta, espirro e tudo mais. O governo federal acabou de editar uma lei, a 13.979 de 2020, em que faculta ao empregador obrigar a esse empregado a submeter o exame do coronavírus e, uma vez detectada a doença, permanece afastado. Tá? Para os outros casos de outras doenças, gripe comum ou qualquer outro tipo de doença, regra geral. O trabalhador se submete à consulta com o seu médico de confiança e se o médico atestar que a pessoa está incapacitada para o exercício da atividade remunerada, o afasta do trabalho. Superados os 15 dias de afastamento, o INSS se responsabiliza pelo pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aí o empregador se livra aí do ônus do pagamento da remuneração do período subsequente. E se o empregado se recusa a fazer o teste, nesses casos em que ele apresenta os sintomas? Regra geral também, o artigo 482 da CLT, que trata da justa causa, estabelece lá que uma das hipóteses de demissão motivada do empregado pela justa causa é a desídia, né? Porque ele está expondo o coletivo, os demais empregados, a uma situação de risco acentuado diante da pandemia que decorre aí do coronavírus. Inclusive, há previsão nessa lei que eu acabei de mencionar que essa pessoa ela pode incorrer em crime de exposição à violação da saúde pública. Ela pode ser presa por conta dessa eventual recusa de submissão aos exames para detectar se ela tem o coronavírus ou não.
Mais grave do que isso, e nos casos em que há recomendação do governo federal e do Ministério da Saúde para que esses trabalhadores de determinadas categorias fiquem em quarentena, fiquem isolados, ou seja, não podem circular nas ruas, tem que ficar em casa, confinadinho com a família. E se essa pessoa começa, por exemplo, postar na rede social que, em vez de estar no confinamento e na quarentena, está na academia fazendo exercícios, num ambiente coletivo e em contato com um monte de germes lá dos aparelhos? Justa causa também, né? Se a pessoa já tiver preenchido os requisitos, a gravidade da conduta é manifesta. Seria o caso de dar uma suspensão? Talvez. Não teria muita eficácia porque o contrato já estaria interrompido ou suspenso, a depender da hipótese que fez esse trabalhador se afastar do emprego. Então, há chances reais desse trabalhador incorrer na falta grave aí, na quebra da confiança, né? Não só entre empregado e empregador, mas na fidúcia em que o Estado deposita nessa pessoa diante da determinação de que ela fique na sua casa, respeitando esse período de zelo, em que a pessoa, em tese, tem que ficar ausente do convívio social, tá? Então, fica aí o recado, muita atenção empregados e empregadores com relação a essas polêmicas envolvendo esse assunto tão sério que é o coronavírus. Não há tantos motivos para pânico, o pânico não vai resolver o problema e nem vai fazer com que o vírus se elimine. Isso tudo tem vários desdobramentos além daqueles relacionados à doença, os aspectos econômicos têm influenciado muito a forma como esse tipo de informação é difundida. Procure sempre o auxílio do seu médico de confiança. Parem de acreditar, com todo respeito aos que pensam em sentido oposto, parem de acreditar em tudo que se posta na internet. A neurose não vai resolver o problema, tem que ter o resguardo, tem que ter a precaução. E estou falando que eu vou falar agora o que eu vou dizer, porque eu conversei com o meu médico. Esse vírus não se transmite pelo ar, mas sim pelo toque, pela saliva. Então, a regra é tomar cuidado com a higiene, lavar as mãos, manter um distanciamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metros, um braço de distância, 1,5 braços, não cumprimentar pegando na mão, um beijinho no rosto, esse tipo de coisa. Para as pessoas que têm, porventura, familiares da melhor idade, né, maiores de 60 anos em casa, ou crianças muito pequenas, ou pessoas que são portadoras de HIV, câncer e outros tipos de doenças graves, ou então que estejam com a imunidade baixa, a recomendação é que, uma vez constatado isso, esse trabalhador pode conseguir um atestado com o médico para que se afaste do trabalho. Tá? Então mantenha essas pessoas isoladas, mantenha cautela, nada de pânico, tá? Procure sempre o médico da confiança. Não adianta lotar os hospitais atrás de testes, porque eles não estão fazendo os testes, não há testes suficientes para que todos se submetam. Tá? Lotar o SUS não vai resolver e desesperar também não vai resolver. Abandonar o trabalho não vai resolver. Tá? Então a vida tem que seguir normalmente, com mais cautela, é verdade, não com imprudência, mas com desespero não. Não funciona assim. Tá? Então fica o recado do sempre amigo Luiz Olivieri. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e esteja sempre atento, porque o direito é para todos e ele, para o bem e para o mal, influenciam na sua vida diante de todos os cenários em que a gente está inserido. Um abraço.